Cara, o pessoal do Sport TV resolveu comentar a grande vitória do Palmeiras por 3-0 em Assunção contra o Cerro Porteño, que você vai ver depois de dar o seu like e se inscrever no canal. Bora ver então o que eles falaram. Importante em pontuação, em matemática. 2 gols do Arthur, Marcelo Raed, a gente estava aqui, claro, ao vivo, não acompanhou de fato o que aconteceu em campo, mas foram 2 gols do Arthur. Mas eu vi que teve um expulso no do Richard e do Palmeiras também, o Richard Rios foi expulso. Que precisou do VAR, né? O lance do Cerro Porteño, a gente ainda não estava entrando lá, a gente viu lá ao vivo. Tá o grupo aí, o grupo. O rapaz dá um carrinho no meio da canela do Arthur. Lateral esquerdo do Cerro Porteño. E aí precisou do VAR rever o lance pra ver que era pra vermelho direto. E teve a expulsão do Richard Rios também do lado do Palmeiras. Você tá vendo aí que a gente falou com 9 pontos o Bolívar e o Palmeiras. O Bolívar que venceu o Palmeiras na rodada de abertura da Libertadores pro time brasileiro. Mas 2 gols do Arthur, eu não vou te perguntar exatamente, óbvio, né, sobre o jogo, Raed, mas sobre o cara, né? Porque o Arthur, cara, ele entra, né, nesse time do Palmeiras como um reforço. O Palmeiras perdeu um Scarpa esse ano. Fala, como é que o Palmeiras vai, né, suprir essa carência? E aí traz o Arthur. O Arthur começa até, né, oscilando um pouquinho, voltando, se adaptando ao time do Palmeiras, mas deslanchando até a gente passar. Vou colocar mais um aqui no papo, que é o Thiago Ferri, claro, setorista do Palmeiras no GE. Globo, que já está aqui com a gente direto. Acompanhou o jogo, pode falar um pouquinho do jogo pra gente lá também. No Allianz Parque, né, outro dia, lá de Copa do Brasil. Meu companheiro de frio. Ô, Ferri, hoje que você tá mais climatizado aí na redação de São Paulo, que Palmeiras, hein, cara? 3-0 e já te lança essa pergunta do Arthur, né? Cada vez mais um Arthur solto, mais próximo do que o Arthur, né, foi contratado para ser. Não sei se você tá me escutando, Fê. Eu já fez aqui, ó. Ainda não escuto nada. Tá, então daqui a pouquinho o Ferri responde. Agora eu tô. Então agora você responde sobre Agora você repete tudo que você tinha falado. Tudo que eu falei, Ferri. E agora em versão resumida. O Arthur foi contratado para ser esse jogador que a gente tá vendo hoje, né? Ele começou até um pouquinho oscilante, mas, cara, parece que a gente cada vez mais vai vendo o melhor do Arthur de volta ao Palmeiras, amigo. 3-0. Fala, Igor, Camila, Raed, pessoal que está acompanhando o Tá Na Área. O Arthur se encaixou muito bem na equipe do Palmeiras, né? Era a peça que faltava, o Abel pedia muito esse atacante de velocidade que tivesse também qualidade para jogar até por dentro, se precisasse, que ter uma boa finalização. E o Arthur, sem dúvida, está entregando isso. Fez 2 gols na vitória de hoje, uma vitória que deixa o Palmeiras numa situação muito boa na Libertadores, num jogo em que ele foi bem e que o Rony também foi bem, né? Foi um jogo importante para o Rony, para encerrar um jejum de 11 partidas sem marcar. O Rony não fazia gol pelo Palmeiras desde março, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele deu 2 assistências para o Arthur e depois aproveitou um bom passe do Luan para fazer 3-0. Palmeiras, um jogo controlado, né? Teve a expulsão logo no começo do Baez ali do Cerro Porteño, que deixou o Palmeiras numa situação mais tranquila. E agora o Palmeiras dá um bom passo aí na chave, disputando a primeira posição com o Bolívar, que ainda é líder, né? O Bolívar teve algumas goleadas nessa competição, então o Bolívar tem a vantagem no saldo de gols, mas Palmeiras e Bolívar liderando aí o grupo C com 9 pontos cada um. E aí, falando só um pouquinho mais do jogo, Ferri, que você acompanhou, a gente já estava aqui no primeiro tempo para frente, mas era um Palmeiras que estava tentando ali se encontrar na partida. A expulsão, a gente falou aqui logo no início, né? Com 20 e poucos minutos do jogador do Cerro, abriu o espaço. Mas ainda assim, né? Se esperava um Palmeiras um pouco mais propositivo e ainda tentou utilizar mais os contra-ataques. Depois conseguiu ser um pouco mais ofensivo. Ou foram mesmo algumas jogadas do Rony, do Arthur, que fizeram com que o Palmeiras chegasse aos gols? O Palmeiras, acho que a partir da expulsão, o jogo ficou com um campo muito aberto, né? E o Palmeiras, eu achei até que o Palmeiras, daria pra dizer, ficou talvez um pouquinho desconcentrado na tomada de decisão, na finalização das jogadas, né? Porque era um jogo que tinha muito espaço, o Palmeiras, quando recuperava a bola, conseguia acelerar e tinha muito campo para percorrer e poderia ter feito ali 2, 3 ainda no primeiro tempo. O Rony, por exemplo, perdeu uma chance quase que embaixo da trave, já sem goleiro, depois de uma defesa num chute do Rafael Veiga. Então, a expulsão acabou que deixou a coisa muito mais tranquila para o Palmeiras, né? O Cerro já não é uma equipe que vem tão bem na chave, ainda que tenha dificultado muito a partida de ida, quando o Palmeiras venceu no Morumbi de virada. Mas no jogo no Paraguai a coisa ficou muito mais facilitada pela expulsão logo no primeiro tempo. E aí era um jogo que acho que tinha tanto espaço para jogar, né? Acho que o jogador, você perde um pouquinho ali, um pouco do foco, e aí acaba que o Palmeiras poderia até ter feito um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização das jogadas, porque ficou um jogo, acho que um pouco mais desorganizado, né? Com a expulsão ali do Cerro, o Palmeiras teve muito campo para jogar, poderia ter feito até um placar ainda maior já na primeira etapa. Até a expulsão do jogador do Cerro, o Palmeiras tinha aproximadamente 25% de posse de bola. Era um time que
tava tentando aceitar o jogo para fazer o jogo da maneira como ele gosta, que é a velocidade atrás da linha de defesa do Cerro, que é uma linha de defesa um pouco lenta. O Ferri, eu tô olhando aqui a escalação do Palmeiras, não só a escalação titular, do time que entrou no time do Abel, mas os jogadores que foram utilizados, né? Hoje a gente não viu o Endrick entrar, o Endrick ficou no banco, o Tabata também ficou no banco, o Navarro, que é um cara que costuma entrar pra caramba quando o assunto é Libertadores, é outro que ficou, mas entrou o Flaco, entrou o John, entrou o Breno Lopes e teve a entrada do Jailson, cara. Foi muito comentado aqui depois da expulsão do Richard Rios, né? O que quis o Abel no momento, Ferri? Ali era um momento que, além de você já estar com uma vantagem boa no placar, você começa também a rodar um pouco o elenco, proteger um pouco mais. O Palmeiras ficou com um jogador a menos. E também há um processo no Palmeiras de tentar a recuperação do Jailson, né? O Jailson não atuava desde a expulsão na primeira rodada da Libertadores contra o Bolívar. Ele ficou fora de treinos, de jogos, por conta de questões particulares. O Palmeiras deu esse espaço para que ele cuidasse dos problemas que ele tinha fora de campo, e era uma coisa que o Abel já vinha falando, né, que aos poucos o Jailson estava voltando a sorrir no dia a dia, estava voltando a fazer parte ali da rotina do Palmeiras. Então, além de uma questão de você rodar o elenco, porque o Palmeiras vem numa sequência aí sem poupar jogadores, já são agora 8 partidas em que o Palmeiras escala basicamente o que tem de melhor e vai mexendo ali por necessidade, uma suspensão, algum jogador fora e vai rodando durante os jogos. Então você dá também um descanso para os titulares ao longo da partida e tenta recuperar também o Jailson, que era um jogador que deixou uma boa impressão quando começou a jogar no Palmeiras ano passado e se machucou, mas não voltou bem nessa temporada, até começou o ano como titular. É um cara que a torcida tem uma certa desconfiança, então há um trabalho também no Palmeiras de fazer o Jailson ser um cara importante, até porque ele é, na visão da comissão técnica, um jogador versátil, pode jogar tanto como volante quanto como zagueiro, e é uma posição que o Palmeiras precisa, porque com a lesão do Murilo, o único reserva hoje é o Naves, que é um zagueiro que até ano passado era do Sub-20. É impressionante como é que o Abel tem esse entendimento de grupo, né? A gente para pensar um pouquinho atrás, a gente está falando aqui em maio, o Flaco Lopes hoje é um jogador que saiu do holofote de crítica do torcedor do Palmeiras, mas traz um pouquinho pro recorte, quando chega o Flaco Lopes não dá certo de imediato, o torcedor do Palmeiras não queria ver o Flaco Lopes nem de perto, né? Muito menos entrando, titular. Hoje é um jogador útil. Então, acho que o Abel, o que ele faz com o Flaco, é um exercício que tenta fazer com o Jailson. Primeiro, um resgate da confiança, né? O resgate físico do cara, voltar a ter minutos para quem sabe. Virar uma opção é o Zé Rafael, que virou esse primeiro homem do Palmeiras, Camila. E quase meteu um golaço hoje. Zé é muito também, bom jogador, cara. Fez... Muito bom jogador. O Leo do Céu fez uma ótima defesa. Agora aqui na hashtag Tanás, palmeirenses estão chegando. Eu vou passar pra você, Ferre. Aí você dê a sua opinião sobre o lance. Porque a Nádia ali já tá dizendo aqui, expulsão injusta do Richard Rios. Cadê o VAR? O que você achou do lance, Ferre? Pô, eu achei também, Camila, achei que foi uma expulsão um pouco exagerada, né? O Richard toma um tranco nas costas. A primeira imagem ali tem um braço que fica na sequência da jogada. Eu não fiquei com a impressão, confesso que ali adiantando o fechamento das matérias depois de pós-jogo, eu não vi muitos replays depois disso, mas a primeira impressão que eu fiquei foi que de fato foi um pouco exagerada a expulsão, mas eu vi muito palmeirense reclamando porque também ficou com essa mesma imagem de que não foi algo justo, um vermelho ali não foi justo, de repente talvez um cartão amarelo tava bem resolvido, foi uma reação ali do Richard depois de sofrer uma entrada, mas nas imagens que eu vi, né, eu senti que foi um pouquinho exagerado sim o vermelho. A arbitragem de Andrés Matonte, pra gente dar o nome pra quem que você vai cornetar direito aí na noite de hoje. Um Palmeiras, então, que teve no Arthur o seu grande jogador, né, cara do jogo, os dois gols, um Rony também, como sempre, né, cara, tirou uma seca de gols, foi bom pra ele aí, show a zica do Rony, mas como incomoda, cara, a defesa adversária, como é um jogador diferente do que é um centroavante, de fato, de outras equipes. E pensando na tabela de classificação, trocando um pouquinho o que o Ferri fala, até do equilíbrio de elenco, tentando dar minutos para outros jogadores, a gente olha para os próximos jogos do Palmeiras, o torcedor olha principalmente, o Palmeiras tem 2 jogos em casa na Libertadores, né, Ferri? Vai terminar dentro do Allianz Parque a sua participação na fase de grupos, tem o Barcelona de Guayaquil pela 5ª rodada, esse jogo no dia 7 de junho, né, jogando, claro, no Allianz Parque, e depois no dia 29 de junho, no fim do mês, pega o Bolívar
para tentar dar uma sapecada no Bolívar, né? com uma Podia vingança do imaginar o que Bolívar aconteceu. nessa colocação no grupo, né? Aí sim a altitude fala e fala muito, né? E o Palmeiras, no caso, ainda foi com um time totalmente alternativo naquela Não, mas primeira eu digo a rodada. posição do Bolívar no grupo, liderando Tava o grupo. A gente disputando imaginava que a briga Paulista. fosse ali com o Barcelona, com o Cerro e... O Bolívar, loucura. ele se deu bem pelo maldito calendário brasileiro que obriga o Palmeiras a jogar um jogo de Libertadores no meio de duas finais, né? Entre as finais de Paulistão. Então, bom pro Bolívar, que viu o Palmeiras aí com um time completamente alternativo e aproveitou. E o Palmeiras também, porque aí perdeu esse, depois ganhou os 3. A mas estratégia foi essa mesmo. É difícil, Raed, a gente imaginar um cenário diferente, com toda a construção aí, né, de protagonismo do Palmeiras na América do Sul, do que um Palmeiras passando em primeiro lugar do grupo. Ano passado, o Palmeiras passeou também no seu grupo, poupou diversos jogadores durante boa parte da primeira fase e eu imagino que o Abel vai começar a rodar a minutagem do elenco a partir de agora. O Palmeiras já está praticamente, já encaminhou a classificação. Aí é só uma questão de saber se vai ser primeiro do grupo. E é importante ser primeiro, né, Ferri? Aí o Abel é um obcecado por vitória, ele quer, claro, ser o primeiro do grupo. É importante para não cruzar com o pote 2, que pode ser, né, se eles estão no segundo, cruzar com o pote 1, que pode ser muito mais pesado. Agora, como sequência, Ferri, pensando na parte física, né, desses caras, se o Palmeiras vai começando a pensar em minutagem, a gente ouviu há pouco tempo o Abel falar de desgaste, né, desgaste do Dudu, né, e o Dudu não sai do time, cara. Cadê esse desgaste do Dudu que a gente não vê, continua sendo esse cara tão importante. Hoje o Zé, por exemplo, sai com 28 minutos do segundo tempo para a entrada do Jailson, que a gente comentou. Nessa conversa com o departamento médico e fisiológico do Palmeiras, até na regulagem de sono e tudo mais, como é que tá esse elenco do Palmeiras para os próximos jogos, não só de Libertadores, mas também tem Copa do Brasil na próxima semana e o Brasileiro? A avaliação da comissão técnica do Palmeiras é de que lá dentro eles sabem que eles não vão estar 100% porque o calendário não permite, né? Porque são muitos deslocamentos, muitos jogos. Mas aí tem uma questão importante na conta quando a gente avalia se o Palmeiras poupa ou não jogadores, que é o intervalo entre as partidas. Então, por exemplo, quando o Palmeiras foi se preparar para o jogo com o Santos, teve 2 dias de intervalo, 2 dias de descanso, né? 2 dias de intervalo entre as partidas. E aí o Palmeiras entende que faria muita falta. E o Palmeiras demonstrou um cansaço na partida de sábado na Vila Belmiro. Mas a avaliação da comissão técnica era, como vão ter 3 dias de intervalo agora até a próxima partida, esse dia a mais faz muita diferença. Então, o Palmeiras entendeu que poderia usar novamente força máxima, conseguir um bom resultado e foi poupando durante os jogos. Então a gente vai ver muito isso. Além da questão do deslocamento, né, de como vai ser de viagens mais longas, agora que o Palmeiras vai ter, contando Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, o intervalo dos jogos vai fazer diferença. Então o Palmeiras agora joga no fim de semana no domingo, tem 3 dias e depois tem uma viagem de Copa do Brasil mais curta. Então isso vai passar muito em conta também. O intervalo, o tempo de descanso para conseguir pensar, mas certamente a gente vai ver em breve o Palmeiras rodando um pouco mais o elenco, sim. Porque domingo é Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, tá ali buscando o Botafogo, mas contra o Fortaleza tem essa viagem e venceu o primeiro jogo por 3-0, né? Isso aí vai estar tudo na conta do Abel. E aí, galera, mais uma vitória do Verdão, mais um show aí de Rony Rústico. É só falar que é Libertadores, o Rony Rústico desperta. Ele começou o jogo ali em modo Brasileirão, né? Então aquele gol feito ali pra fora, finalização em modo Brasileirão ali, que dificilmente ele acerta. Depois, meu amigo, começou ali a calibrar e pronto. 2 assistências pro Arthur, já tinha dado inclusive a assistência ali, né? E aí no segundo tempo guardou o dele, com direito a drible no goleiro também. E igual lá ao Zé, né? Gol espírita. Deu um drible ali, ficou ali sem ângulo e fez o gol espírita assim mesmo. O que você achou da atuação do Rony? Foi realmente o melhor em campo? Será que foi o Veiga, o Zé Rafael? O Veiga no primeiro tempo jogou bem também, achei que jogou muito bem. No segundo nem tanto. O Dudu foi bem, mas não foi aquele Dudu, né? Não tem sido aquele Dudu, né? De vez em quando você vê aquele Dudu aparecendo aí, mas não tá aquele Dudu toda hora. Pô, em 2018 era toda hora Dudu, aquele Dudu. 18, 17, 16, 19, né? Depois que ele saiu do Palmeiras, que ele voltou, não é todo jogo que você vê o Dudu. De vez em quando você vê o Dudu, mas não é todo jogo. Você vê o Dudu, mas não aquele Dudu. Aquele Dudu do Palmeiras e América em 2018, por exemplo, que mete aquele golaço espetacular, extraordinário. Aquele Dudu do jogo Palmeiras 4, Fortaleza 0, 2022 Brasileirão. O jogo que o Palmeiras entrou campeão, né? O Palmeiras, antes de começar o jogo, não era campeão, de uma hora para outra era campeão. E já entrou campeão, foi lá e sapecou 4 no Fortaleza do Voivoda. Lá mesmo. O que você achou aí desses comentários aí da galera do Sport TV? Concorda com eles ou não?
Você viu os comentários deles? Pois é, meu amigo. Só sei de uma coisa. Vamos para a Libertadores em primeiro, porque vamos pegar o Bolívar no Allianz Parque. E antes, já vamos ter sapecado, se Deus quiser, o Barcelona do Equador. Tomara que o Cerro Porteño capriche e jogue um excelente jogo contra o Bolívar. Ganhe que seja de 1-0, tá? O Bolívar não pontuar. E a gente passar de uma vez por todas esses bolivianos aí, né? Deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Avante, palestra!